Gabigol. Gabigol não está mais nos planos do Palmeiras, hein? O Palmeiras anunciou, tá? Deixou claro ali nos bastidores que desistiu de uma possível contratação do Gabigol. Quem diria, hein? Gabigol não tá jogando nada. Gabigol não tem recebido chances no Flamengo, agora lesionado. E o Palmeiras dá para trás, a informação o Palmeiras não tem mais interesse no Gabigol. Ou seja, abre portas aí para outros clubes do Brasil. O Cruzeiro já teve interesse no Gabigol, não sei se hoje tem. O Grêmio já teve interesse no Gabigol, não sei se hoje tem. A informação que eu tive do Grêmio é que não poderia pagar o que o Gabigol pede, então o Grêmio também já estaria fora dessa disputa. Será que o Gabigol continua no Flamengo? Se o Flamengo quiser. Será que o Gabigol vai para o exterior? Ou será que algum outro clube do Brasil, talvez até o Corinthians, que já blefou com o Gabigol no começo desse ano, possa ser também um destino? A gente vai falar tudo sobre essa desistência do Palmeiras. Agora, que surpresa, hein, Mauro César Pereira? O Palmeiras acaba de desistir de Gabigol. O Palmeiras chegou a oferecer até um pré-contrato para o Gabigol. Aí que a gente fala, né, ô Mauro? O Gabigol não assinou esse pré-contrato. Ele pode ter dado mole, porque isso foi notícia. Chegou um pré-contrato para o Gabigol, uma proposta de pré-contrato do Palmeiras, e ele não assinou. E agora, segundo informações do André Hernan, o Palmeiras desistiu da contratação do Gabigol. A diretoria do Palmeiras chegou a fazer contato para tentar um pré-contrato com o atacante do Flamengo, mas após fazer uma avaliação interna nas últimas semanas, o Palmeiras entendeu que tem outras prioridades e desistiu de contratar o jogador. Ou seja, Mauro, vai ser difícil até o Gabigol arrumar um destino, né? Porque, o Palmeiras já desistiu. O Grêmio, que chegou a ir atrás do Gabigol por causa da relação com o Renato Gaúcho, disse que não consegue, bancar os valores pedidos pelo Gabigol pelo tempo de contrato que ele quer. Sobra o Cruzeiro, que era um sonho antigo do atual dono do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, mas que não deve ser um sonho atual, porque o Gabigol, além de não estar jogando nada há 2 anos, agora está lesionado e tem a situação do doping ainda. E tem o Corinthians. Do Corinthians eu acho que a gente pode esperar tudo, porque o Corinthians blefou, o próprio presidente assumiu, o Augusto Melo, que estava negociando com o Gabigol, e ele vestiu a camisa do Corinthians. Pode ser um destino. Agora, cada vez mais, piora a situação do Gabigol, né, Mauro? Ele não está jogando nada há um tempão, né? Eu nem sei por que a gente fala tanto desse jogador. É um reserva machucado, jogando com efeito suspensivo quando está em condições. Algum lugar ele vai jogar, porque sempre tem um maluco que oferece alguma coisa do outro mundo, embora o jogador não mereça toda essa valorização nesse momento. Já são quase 2 anos jogando muito pouco. Rejeitou uma proposta que eu acho que era excelente do Flamengo, que era mais 1 ano de contrato com 50% de aumento. Eu acho que ele não assinou com o Palmeiras porque ele não gostou do contrato. Se ele não assinou com o Palmeiras é porque é menos do que ele gostaria de ganhar, ou menos do que ele acha que ele merece ganhar, ou pode ganhar. Se não teria assinado, creio eu. Se ele não assinou, porque a proposta do Palmeiras, que ninguém sabe quais são os valores, ninguém fala, ninguém sabe, ninguém descobriu, pelo menos, né? Certamente não o seduziu. Se fosse uma proposta sedutora, eu acho que ele teria assinado. Certamente resolveu esperar porque acredita que possa conseguir algo melhor. Ele, seu representante, seu agente, vai ficar aí no mercado procurando, vai buscar alguma coisa. No caso do Flamengo, acho que fica até difícil vai ficando cada vez mais difícil até uma renovação, porque vai ter um novo presidente em janeiro. Então acho que não cabe mais a Rodolfo Landim, depois de tudo que aconteceu, renovar o contrato. A não ser que ele converse com os outros candidatos e fale, vocês renovariam nessas bases? Sim ou não? Sim, não, então não renova. A decisão dele foi não renovar por mais de 1 ano. Acho até que foi muito bonzinho até de oferecer 1 ano com 50% de aumento. Sério, eu acho isso até uma proposta totalmente descabida. Eu não conheço nenhuma profissão onde você piora radicalmente seu rendimento profissional e ganha um aumento de 50%. Eu não conheço. O cara trabalha pior, aí ganha mais. E não estou nem falando dos problemas, né? Situações... Das polêmicas. Polêmicas, constrangedoras. A suspensão por conta de uma grande bobagem. Uma atitude que não deveria ter sido tomada. Então, na realidade, o que a gente vê hoje é um jogador
em declínio técnico, e o que havia de trunfo para valorizá-lo, que era o interesse de um outro clube importante, deixa de existir. Eu, sinceramente, sempre achei muito esquisito esse negócio do Palmeiras querer o Gabriel, tem nada a ver com o perfil da comissão técnica do Palmeiras, do perfil dos jogadores com os quais ela trabalha, com o perfil do Palmeiras, do elenco do Palmeiras, que não tem esses jogadores assim, muito midiáticos e tal, né? E eu fico imaginando, no lugar de quem ele jogaria? Onde entraria o Gabigol nesse time do Palmeiras? Se ele fosse chegar hoje lá. Hoje o Flaco Lopes está jogando melhor que ele. Sim, mas jogaria onde? Ele não é um centroavante de área. Tem que mudar a forma de jogar. Vai entrar onde? Vai jogar o quê? Mais pela direita, segundo atacante? Quem vai sair? Como o Palmeiras montaria essa equipe com ele? E ele corresponderia tecnicamente? Porque ele tem se esforçado bastante, isso é inegável. Mas não consegue jogar bem. Esforço você vê em campo, ele corre e tal, a coisa não está acontecendo. Enfim, uma situação estranha, mas em algum lugar ele vai se encaixar. Sempre tem alguém disposto a fazer uma maluquice, até porque é um jogador midiático, né? O caso da tentativa do Corinthians no início do ano, que foi desmentida pelo empresário depois, falou, não tem conversa nenhuma, todo aquele barulho. Talvez faça uma coisa dessa, mas o Corinthians hoje tem outras preocupações, né? Na segunda divisão está sorrindo para o Corinthians assim, cada vez mais. Uma situação bem delicada. Pensar hoje em Gabriel e tudo, contratação de impacto, no caso do Corinthians, é um devaneio. Agora, a gente tem que falar, né, dessa situação, por quê? Porque o Palmeiras era um baita destino para ele. O Gabigol ia sair do Flamengo e ia para o outro clube do Brasil que tem mais dinheiro, que tem mais planejamento, que tem um baita treinador, que é o Abel Ferreira, que poderia saber explorar o Gabigol para essa recuperação do futebol do Gabigol. Ou seja, hoje pode ser até que o Gabigol esteja arrependido de não ter aceitado a proposta de renovação do Flamengo. Porque ele achou que ele não ia aceitar uma renovação com o Flamengo e todo mundo ia atrás dele. Iam surgir propostas, iam surgir sondagens e pelo que a gente vê não tem nada. O Gabigol tá nessa polêmica do doping ainda, porque agora tudo voltou. O Gabigol tá lesionado, o Gabigol não joga nada há mais de 1 ano e meio e o Palmeiras acaba de desistir dessa contratação. Ou seja, se o Gabigol pensava, não vou aceitar, porque aí eu posso ir para o Palmeiras, que tem o mesmo nível de competitividade do Flamengo, tem dinheiro, já perdeu essa oportunidade. Será que algum outro clube brasileiro? Porque do exterior não tem, senão a gente já ia estar vendo, a janela está aberta. Do exterior, pelo jeito, não tem ninguém interessado no Gabigol. Em 2024, Gabigol fez disparadamente, seu pior ano, tanto em número de jogos, gols marcados e participações em gols da sua carreira. Se mantiver a média até o fim do ano, o Gabigol não deve chegar à marca dos 10 gols marcados. Até o momento, contando todas as temporadas da carreira do Gabigol, em que ele jogou o ano inteiro, sem contar, claro, a passagem pela Europa, que foi um fiasco, e ele teve cerca de 15 partidas em menos de 2 anos, Gabigol tem o pior número de gols. Em 2013, ele estreou no Santos na parte final da temporada, onde fez 2 gols em 13 jogos. Já em 2014, segundo ano da carreira e que disputou partidas o ano inteiro, Gabigol anotou 21 gols em 56. E aí depois eu vou trazer os números também pelo Flamengo. É o pior ano da carreira do Gabigol em números. Ou seja, não tem nada que atraia um clube, principalmente, né, Wander, para pagar o que ele quer. Vamos lembrar, o Gabigol quer ganhar mais de 2 milhões de reais por mês por 4 anos. Ele quer um contrato de 4 anos, ganhando mais de 2 milhões de reais por mês, jogando essa bola que ele está jogando. Boa tarde para você, Asmar, para o nosso Bruno Prado, para o Mauro César Pereira, para você que está nos acompanhando. Olha, esse é mais um capítulo, né, da série O Destino de Gabigol, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Qual é o cenário desse capítulo que eu vejo hoje? Eu vejo o Gabigol sem futuro no Flamengo, ele e o Flamengo cumprindo o contrato, estão cumprindo um contrato, mas a relação é fria, apenas protocolar, é o que a gente sente, fala isso todo dia aqui, e esperando desesperadamente o final do acordo, por parte do Flamengo, evidentemente, que paga uma grana todo mês e o jogador não tem sido útil nos últimos tempos. Essa notícia agora que surge, pelo menos é uma notícia recente, de que há um verdadeiro desinteresse do Palmeiras em contar com o Gabigol, eu acho que deixa o Gabigol sem mais
mas uma possível proposta concreta. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, pelo que foi dito, né? Tem muito a gente não sabe integralmente o que foi tratado, mas aqui em São Paulo, por exemplo, Corinthians e Flamengo, né? Corinthians e Palmeiras teriam se interessado em tempos diferentes, mas pelo Gabigol, e a coisa não prosperou ou não houve verdade nisso tudo. Em contar com o Gabigol jogando pelo Palmeiras ou pelo Corinthians, logo no primeiro dia, na apresentação do presidente, lembram aquele flerte? O presidente falando isso, com o Marcos Braz sentado na primeira fila da plateia, e depois o flerte de várias vezes do Gabigol com o Corinthians, mais recentemente com o Palmeiras, conversando com o Everton, foi mais um contato recente, saindo com a camisa do Palmeiras do campo, enfim, tem uma série de flertes aí que a gente pode relacionar. E deixa o Gabigol sem mais um clube a flertá-lo. Será que vão surgir interessados? Eu acredito que surjam interessados. Agora, ele está absolutamente, a meu ver, enfraquecido em qualquer tipo de negociação. Aquele valor para ser colocado na mesa para discutir alguma coisa deve ter caído. Por mais, entre aspas, irresponsável que seja um Cartola ou um clube, nesse momento as ações do Gabigol estão em baixa. Então, é muito complicado para ele. Eu acho que não era isso que ele queria. Ele queria algumas coisas mais brilhantes, fila de interessados, e não é o que a gente sente nos últimos tempos. E no Flamengo, claramente, não tem espaço. E quando tem espaço, não volta a jogar, pelo menos um pouquinho daquele futebol que ele foi muito eficiente. Então, eu imagino que o Flamengo, por ter dinheiro em caixa, vai suportar. Aliás, é uma mistura, né, de desamor e tolerância entre as duas partes. Desamor, parece que ninguém discute. E tolerância. Ele está nessa situação, mas está recebendo em dia. O Flamengo sabe que a coisa não está legal. Vai chegar um novo presidente. Mas tem dinheiro em caixa e mas também deixa claro que ele está lá cumprindo, batendo o cartão apenas. O clube não tem grande interesse em tê-lo por perto. Isso, eu acho que ele está numa situação difícil, mas é mais um capítulo. E interessante que essa notícia surge no Palmeiras exatamente quando tem outros assuntos também efervescentes no Palmeiras. Então, o caso Gabigol aplaca um pouco, diminui um pouco a importância de outros assuntos por lá. Era exatamente isso, Vanderlei, que eu ia falar agora, até porque foi um amigo que me mandou e realmente vale essa reflexão. Eu vou passar também para o Bruno Prado, porque quando o Palmeiras, e isso o Mauro César fala muito aqui no programa, não desse assunto, mas o Mauro diz que o clube sabe usar a imprensa, empresários sabem usar a imprensa, jogador sabe usar a imprensa, e isso é uma reflexão sim a se fazer. Porque a partir do momento que o Palmeiras solta para um repórter amigo, né, da diretoria, que, desistimos do Gabigol, ele tira o foco totalmente do Abel Ferreira. Tem isso. É uma reflexão que o Vander deixa aí no final da sua declaração, que eu ia tocar agora, porque um amigo me mandou aqui no WhatsApp. Você não acha que pode ser para tirar o foco do Abel Ferreira? Pode. A gente sabe que no futebol, dirigente, treinador, jogador, empresários sabem usar o contato com a imprensa. É importante para a imprensa dar a notícia? É. E os caras sabem, eu vou passar isso aqui, vai tirar o foco. Porque o foco total no Palmeiras, nos últimos dias, era a declaração do Abel para a repórter da Band, foi o pronunciamento da repórter da Band, foi o pronunciamento da apresentadora do Jornal da Noite da Band, falando sobre a situação do Abel Ferreira. A partir do momento que o assunto começa a ser, Palmeiras desiste do Gabigol, tira o foco. E não é falando mal do Palmeiras, não. Se foi algo planejado, foi algo muito inteligente. Porque você desvia os olhares que estavam para o Abel Ferreira, para toda a polêmica do Abel Ferreira, que ele foi realmente muito grosseiro, não só com a repórter da Band, ele foi grosseiro com a imprensa inteira na última entrevista. E por que ele foi grosseiro? Porque ele está se sentindo acuado. Pela primeira vez ou segunda, porque teve o jogo do CRB, em 4 anos, o Abel está sendo pressionado. E aí ele desabafou
desabafou de uma forma que ficou feia para ele, ficou feio, inclusive, para a presidente do Palmeiras, porque a Leila, que sempre falou das mulheres na imprensa, não se pronunciou. A Leila não falou nada depois dessa declaração do Abel para repórter. E eu digo aqui porque eu fui tá? Eu disse, eu não achei machismo. Eu acho que o Abel é grosseiro com todo mundo. Todo mundo aqui discorda de mim. Aqui cada um tem sua opinião. Agora, pra Leila ficou feio. Porque a Leila, todo mundo estava esperando que a Leila se posicionasse, porque era uma repórter mulher. A Leila já chamou uma coletiva só para repórteres mulheres no Palmeiras. E ela não falou nada. Por quê? Porque é lógico, ela não quer desgaste com o treinador dela. Que é um treinador que ela sabe que ela não vai demitir, que ela não deve demitir. E aí a Leila não falou, o Abel não falou, surge uma pressão para que o Palmeiras falasse alguma coisa. E aí pronto, surge de repente o assunto desistimos do Gabigol. Eu acho que tem fundamento isso que o Vander levantou, que um amigo meu me mandou aqui no WhatsApp também. E pergunto para você, Mauro, pergunto também, Bruno, primeiro pro Bruno, que ainda não falou no programa aqui hoje, se vocês concordam. Porque é uma tentativa de acabar um assunto que foi muito polêmico. A gente pode fazer o seguinte, não falamos mais dessa história do Gabigol. Simples assim, estamos falando por quê? Sério. Se é essa a possibilidade, por que a gente vai morder essa isca, então? Se é uma isca. Não falemos mais. E você acredita que é essa possibilidade? Tudo é possível, lógico. É possível e não estão errados, não. Se for isso, estão tentando ver o que é conveniente para o clube. Agora, se a gente quiser embarcar na onda e ficar falando de um reserva de luxo, reserva de luxo. Qual a relevância do Gabriel hoje? Sério. A gente vê, por exemplo, o Flamengo está jogando sem o Pedro. É o que se falou, o Pedro, quando ele volta e tal. Ninguém fala, quando o Gabriel vai voltar? Tanto faz, né? Faz diferença mesmo. O Bruno Henrique improvisado, Carlinhos, Michael de centroavante com 1,60 m e pouco. Então, qualquer um tá bom ali. Ninguém liga. Enfim, é o que eu vejo, né? Bom, e sobre o Gabigol, eu não sei até que ponto o Palmeiras realmente teve interesse no Gabigol, que eu acho que é uma contratação muito fora do perfil do Palmeiras. O Palmeiras não costuma contratar jogadores já consagrados, a não ser que o Abel gostasse muito do jogador e acreditasse, eu acho que eu posso recuperar esse cara. É a única hipótese, porque não combina muito com o tipo de contratação do Palmeiras, até na maneira de jogar do Palmeiras e do Gabriel, não combina. O Gabriel realmente não é um 9, também não é um ponta. O Abel com o Endrick, que é um jogador muito melhor que o Gabigol, ele readaptou o sistema dele para encaixar o Endrick. Eu não acho que ele faria isso com o Gabigol. O Endrick é umas 10 vezes mais jogador que o Gabigol, talvez até mais. E o Endrick, que era um garoto do Palmeiras, uma base, o cara da base do Palmeiras, o Abel muda para 3 zagueiros na reta final do Brasileiro para encaixar o Endrick, porque do jeito que ele jogava, não havia uma posição para encaixar bem o Endrick. Ele não é ponta, também não é 9 exatamente. E aí ele encaixou de outra maneira e deu certo. Então, eu acho que nunca acreditei muito nessa possibilidade. E o Gabigol é uma dúvida hoje, independente do Palmeiras, falando do mercado no geral. Ele é uma dúvida, né? Porque ele não joga bem há muito tempo. Esse é o ponto, né? O Gabigol, mesmo que ainda seja um jogador jovem, mesmo que já tenha mostrado muita coisa aqui no futebol brasileiro, não dá para saber se ele vai voltar a jogar bem. É uma interrogação. Já é a segunda temporada dele bem ruim. Não é assim, uma temporada abaixo de outras. É a segunda temporada, tem uma temporada e meia, que ele pouco participa dos jogos. Não é só uma fase, antes ele fazia 20 gols por ano, agora ele faz 12. Não é isso, assim, é uma coisa muito abaixo. Então ele é uma interrogação. Claro que alguém pode apostar nele, aí é um puro palpite. O Cruzeiro, eu acho que é um time que faria isso, porque o Cruzeiro quase fez isso pelo Dudu. E o Dudu é tão em dúvida quanto o Gabigol. Pelo menos ele não é indisciplinado, né? O Dudu mudou o jeito dele. O Dudu não é aquele cara polêmico. Sim. Hoje o Gabigol é mais indisciplinado que o Dudu. Sim, mas no campo é uma dúvida tão grande, um quanto o outro. Porque o Dudu por outro motivo, porque está mais velho e sofreu uma lesão grave de joelho. O Dudu é uma interrogação, não dá para saber se o Dudu vai voltar a jogar bem. E o Gabigol também, até por motivos diferentes, mas são duas dúvidas. E o Cruzeiro só não fechou com o Dudu porque o Dudu desistiu. O Cruzeiro estava disposto a pagar um salário altíssimo ao Dudu, ia pagar também para o Palmeiras, caso que é diferente até do Gabigol. O Gabigol chegaria livre e faria um contrato longo com o Dudu também. Então, esses valores que dizem que o Gabigol quer ganhar o tempo de contrato, o Cruzeiro ia dar isso aí pro Dudu.
Se daria para o Dudu, eu não duvido que ele desse para o Gabigol, porque são duas interrogações, cada um pelos seus motivos. Um mais pela questão física e o outro, sei lá por que não joga, mas não joga. Então, talvez alguém apareça. Eu acho que o Cruzeiro, pela quase contratação do Dudu, eu acho que é um time que pode fazer isso, mas é só uma ligação de um fato com o outro, mas não tenho informação nenhuma, mas ele é uma interrogação. Eu não faria uma aposta assim de um contrato, o máximo que eu faria, um aninho, um contrato, um salário ok, nada muito alto, se tiver bem, no meio do ano a gente conversa de novo. É o que daria para fazer. Que foi o que o Flamengo ofereceu. Sim. O Flamengo, o Mauro falou, o Flamengo ofereceu 50% a mais do salário para um jogador que não está jogando nada por um ano. E o Gabigol não aceitou. O Gabigol falou, não, isso é um desrespeito com o ídolo. Ele chegou a falar isso, é desrespeito com o ídolo.